Bruno Fernandes de Souza iniciou a carreira no Atlético Mineiro em 2002 e no clube permaneceu até meados de 2006, quando acabou sendo vendido para a empresa MSI, que na época era parceira do Corinthians e responsável por grandes contratações no clube paulista. Repassado ao Corinthians, Bruno sequer entrou em campo para defender o alvinegro e menos de um mês após se apresentar ao clube, ele foi repassado por empréstimo ao Flamengo. Mal sabia ele que no Rio de Janeiro seria bastante feliz, idolatrado e conquistaria o status de ídolo da torcida rubro-negra. Só que tal status acabaria destruído após uma polêmica fora de campo. Foram mais de 200 jogos com a camisa do Flamengo e 4 títulos conquistados, com Bruno sendo de fundamental importância em todos eles. O goleiro desembarcou em agosto de 2006 na Gávea e a princípio era visto como reserva do então titular Diego, só que este veio a sofrer uma lesão que acabou abrindo espaço para Bruno estrear. Foi no dia 2 de setembro no Maracanã, em jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, que Bruno vestiu vermelho e preto pela primeira vez. E curiosamente, nesse jogo, o Flamengo foi derrotado por 2-1, com os 2 gols do Colorado sendo marcados por Fernandão em cobranças de pênaltis. Foi exatamente por defender muitos pênaltis que Bruno se consolidou e teve sucesso com a camisa do Flamengo. E a partir de agora você vai ficar sabendo quantas penalidades o goleiro defendeu em sua passagem pela Gávea, contra quem foram as defesas, por quais campeonatos aconteceram, além de outras informações. Em 2006, foram 18 jogos disputados, e em nenhum deles o goleiro conseguiu defender um pênalti. Já em 2007, a história mudou, com Bruno defendendo nada menos que 5 pênaltis durante a temporada. Em jogo válido pela semifinal da Taça Guanabara, Flamengo e Vasco empataram em 1-1, com o mais querido avançando para a final após eliminar o Cruz Maltino nas penalidades. Bruno foi o grande herói ao defender 2 cobranças, a primeira delas a do zagueiro argentino Emiliano Dudar. Depois foi a vez do lateral Diego não converter a sua cobrança ao parar em Bruno. O placar final das penalidades foi de 3-1, com o Flamengo posteriormente conquistando a Taça Guanabara sobre o Madureira. Como venceu a Taça Guanabara, o Flamengo já estava garantido nas finais do estadual. E pela frente, o mais querido mediu forças contra o Botafogo, que havia sido vencedor da Taça Rio. Os 2 jogos das finais terminaram empatados em 2-2, e como consequência, o grande campeão teve de ser conhecido nas penalidades, com Bruno mais uma vez sendo o grande nome do Flamengo. Assim como contra o Vasco, ele também defendeu 2 cobranças contra o Botafogo. A primeira, a do meio-campo Lúcio Flávio. Depois foi a vez do zagueiro Juninho parar em Bruno. No total, o Flamengo conquistou seu 29º título carioca ao converter 4 cobranças contra 2 do Botafogo. No decorrer da temporada, o Flamengo disputou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e na competição nacional, Bruno defendeu apenas um pênalti em jogo contra o Paraná disputado em Curitiba. Válido pela 31ª rodada, o Flamengo venceu por 1-0, e o triunfo veio graças a Bruno, que defendeu um pênalti cobrado por Josiel. Em 2008, mais uma vez o Flamengo foi campeão carioca sobre o Botafogo, e durante a campanha, Bruno foi mais uma vez decisivo com suas grandes defesas. Em jogo contra o Vasco, válido pela semifinal da Taça Guanabara, o Mengão derrotou o adversário por 2-1, e em dado momento teve pênalti para o Cruz Maltino, onde Edmundo foi o cobrador. Sem se intimidar, Bruno defendeu o pênalti cobrado pelo Animal sem dar rebote. Em 2009, pelo 3º ano consecutivo, deu Botafogo e Flamengo na final do Campeonato Carioca, e o resultado vocês já sabem. Os 2 jogos das finais, assim como em 2007, terminaram empatados em 2-2, e como consequência, o campeão só foi conhecido nas penalidades. Bruno mais uma vez garantiu a festa da nação rubro-negra com suas defesas de pênaltis, agarrando nada menos que 3 cobranças no segundo jogo da final. A primeira defesa foi ainda no tempo normal, com o atacante botafoguense Victor Simões parando no goleiro. As outras 2 foram já nas cobranças que definiram o campeão, com o zagueiro Juninho, assim como em 2007, mais uma vez tendo pesadelos com Bruno. Depois foi a vez de Leandro Guerreiro não converter a sua cobrança, e a defesa de Bruno garantiu ao Flamengo o tricampeonato carioca, o 5º de sua história.
No Campeonato Brasileiro, em jogo da 31ª rodada, o Flamengo enfrentou o Botafogo no Engenhão e o placar foi de 1-0 em gol marcado por Adriano. Durante a partida, o Botafogo teve a chance de empatar com Lúcio Flávio, mas o inspiradíssimo Bruno tratou de garantir os 3 pontos ao Flamengo. Era o 4º pênalti defendido pelo goleiro contra o Botafogo naquela temporada. Ainda no Campeonato Brasileiro, em jogo da 33ª rodada contra o Santos no Maracanã, Bruno novamente garantiu os 3 pontos para o Flamengo ao defender não só um, mas 2 pênaltis. O Mengão venceu o jogo por 1-0 em gol de Adriano, mas Paulo Henrique Ganso 2 vezes teve a chance de acabar com a vantagem do Flamengo. No primeiro pênalti, Bruno defendeu o chute de Ganso sem ao menos dar rebote. No segundo, o jovem meio-campo santista chutou no meio e Bruno acabou defendendo com os pés. Era o 6º pênalti defendido pelo goleiro naquela temporada. Em 2010, durante o Campeonato Carioca e antes que fosse preso pelo caso Elisa Samúdio, Bruno ainda defendeu 3 pênaltis. O primeiro em um jogo pra lá de movimentado contra o Olaria, que terminou 3-3. Disputado no Maracanã, o jogo estava empatado em 1-1, quando o atacante Kaká, que havia aberto o placar, parou em Bruno ao cobrar o pênalti. Pouco mais de um mês depois de defender o pênalti contra o Olaria, Bruno voltaria a ser decisivo, dessa vez em um clássico contra o Vasco, válido pela 4ª rodada da Taça Rio. O jogo foi aquele do famoso protesto de Adriano, onde ele, ao marcar o gol da vitória, tirou a camisa e mandou o aviso que Deus perdoe essas pessoas ruins. Quando o jogo ainda estava em 0-0, Williams fez pênalti em Felipe Coutinho, e na cobrança lá estava o atacante Dodô. Chutando do lado direito de Bruno, o arqueiro defendeu a penalidade sem ao menos dar rebote. Com o Flamengo já em vantagem no placar, teve toque de mão dentro da área rubro-negra e mais um pênalti assinalado a favor do Vasco. Na cobrança, Dodô teve a chance de se redimir do pênalti desperdiçado no primeiro tempo, só que mais uma vez Bruno se sobressaiu e garantiu a vitória do Mengão. No total, foram 15 pênaltis defendidos pelo goleiro em sua passagem pelo Flamengo, sendo 9 no tempo normal e 6 nas disputas alternadas.